Olá, graça e paz. Dentro daquilo que nós temos nos proposto a apresentar para os amigos, para os amados irmãos também, em relação aos cristãos puritanos, sua vida, sua devoção, a sua teologia prática, né, que é o ponto em que nós estamos trabalhando, e as suas facetas, né, de como isso se dá no dia a dia dessa vida prática cristã. Nós chegamos agora ao ponto da faceta número 3, que seria a faceta eclesial. E aí nós vamos tentar entender um pouco da importância dessa faceta eclesial, tanto para os puritanos, né, para os crentes puritanos ali, mas também um reflexo disso para a nossa vida atual, para o nosso cristianismo dos dias de hoje. E aí, pensando sobre essa questão, os autores da teologia que foi preparada em relação a essa vida prática dos puritanos diz o seguinte: os puritanos adotaram o que Packer, J.L. Packer, chama da perspectiva eclesial. Eles ensinavam que a igreja verdadeira é a companhia invisível dos redimidos, tendo Cristo como seu cabeça. A igreja é uma realidade espiritual e não uma estrutura institucional, hierárquica ou física. Essa é uma das razões pelas quais os puritanos davam aos prédios de suas igrejas o nome de lugar de reunião, a fim de desviar a atenção do lugar físico para as atividades espirituais que eram a essência da adoração da igreja. Para os puritanos, isso implicava que ser membro da igreja era algo voluntário e não um ato de uniformidade forçada de uma igreja estatal. Nós falamos aqui na faceta anterior em relação a essa preocupação dos cristãos puritanos em olhar especificamente, né, e de um foco muito maior para a igreja universal, ou seja, a igreja invisível, e não para a igreja visível, aquela igreja que se encontra somente dentro de quatro paredes. Ao mesmo tempo que eles tinham essa perspectiva eclesial da vida da igreja, da comunhão, estar junto com os irmãos ali, o foco deles não era estar num templo, ter um templo bonito, um templo bem ajustado, arejado e etc. A preocupação maior não era essa, era estar reunido com os irmãos, mas a estrutura física em si não era o mais importante, e sim aquilo que se desenvolvia dentro das quatro paredes, a comunhão, o aprendizado, o ensino, a ministração das ordenanças bíblicas, né, os cânticos que eram entoados e a forma de crescimento espiritual que se desenvolvia dentro daquelas quatro paredes ali, não necessariamente as quatro paredes em si, até porque também tinham passado por um momento, vivenciando um momento em que a igreja da Inglaterra, principalmente, uma igreja estatal, onde forçavam as pessoas, né, a se vincular ali, também vindo um pouco daquela cultura que já pairava ali por aqueles séculos em relação à Igreja Católica, né, que dominava. Então as pessoas eram praticamente forçadas a serem cristãos para terem direitos a algumas coisas no meio da sociedade. Então a ideia deles, eles já vem quebrando, né, essa ideia de ser obrigado a ser um cristão. Pelo contrário, os crentes se reuniam ali semana após semana naqueles lugares com um privilégio, né, e tendo entendimento de que era um privilégio estarem juntos por prazer, não porque eram obrigados ou porque eram dominados por uma igreja estatal. Então os puritanos tinham grande respeito pela igreja local, pelos seus membros. James Ussher menciona o seguinte, cujos escritos, né, tiveram forte influência nas normas de Westminster, escreveu que Deus torna a sua igreja visível na terra por meio da igrejas locais específicas. Ou seja, aquela igreja invisível que a gente tanto ouve falar e que os puritanos visualizavam, ela não existe sem as igrejas presentes, sem as igrejas locais específicas. As igrejas, elas vão se somando para se tornarem a igreja como um todo, a igreja universal, a igreja visível. Mas é necessário que as igrejas presentes, as igrejas locais, elas existam, que aconteçam essas reuniões, as quais devem prazerosamente se unir
todos aqueles que buscam a salvação. Então ele usa como exemplo a carta de Paulo aos Efésios. A carta de Paulo aos Efésios apresenta uma ampla justificativa para a convicção puritana de que nenhum cristão é chamado a ser um viajante solitário para Deus. Nascemos de novo na família da igreja. Fomos criados para a comunhão e devemos viver em comunhão. Os crentes devem se identificar com a igreja e se tornar parte da igreja, dedicando suas orações e esforços à promoção do bem-estar da igreja em todos os aspectos, pois a igreja está no centro dos propósitos de Deus, por mais que torne a pessoa consciente de que precisa se entender pessoalmente com Deus e de que ninguém pode fazê-lo em seu lugar. O Evangelho não transforma a pessoa em alguém individualista que sai para cuidar de seus próprios assuntos sem se importar se o restante do povo de Deus sabe disso ou se preocupa com isso. Então, essa mentalidade era muito forte de estar junto, de desenvolver comunhão, de crescer na fé. Por mais que os crentes, tenham que dar conta das suas próprias vidas de uma maneira individual perante Deus, não há um cristianismo, não há uma vida comunitária, uma vida em comunhão aqui na terra com Deus sem ter comunhão com os irmãos. Então isso era muito forte na mentalidade puritana, essa faceta eclesial, ela vem chamar a atenção sobre isso. Necessário que o crente, aquele que se identifica com Cristo, assim como Paulo escreve aos Efésios, se há essa convicção de justificação, de que foi transformado, é necessário que haja um privilégio, um desejo, um reconhecimento desse privilégio no coração de que é fundamental fazer parte da comunidade dos santos, dessa reunião juntamente com os servos do Senhor. Então, estar presente num culto, estar presente numa igreja física, reunida com os irmãos ali, é um grande privilégio que aqueles crentes não queriam abrir mão e que nós também não deveríamos sequer pensar em abrir mão disso nos nossos tempos. Os puritanos eram pessoas de igreja e por isso eles se interessavam em que Deus fosse glorificado no culto da igreja. Desde o início do movimento puritano, suas consciências foram extremamente enérgicas em protestar contra as corrupções do culto público, e os puritanos também desejavam que o culto da igreja fosse determinado pelas Escrituras, exatamente como desejavam que a totalidade da vida do crente fosse determinada pelas Escrituras. Então, aquilo que deveria basear, aquilo que deveria ser o fator principal dentro de um culto para a mentalidade puritana, nessa faceta eclesial, eram as Escrituras. O púlpito tinha um lugar sagrado, central, dentro desse lugar chamado igreja física, onde ali era pronunciada a palavra de Deus, era exposta a palavra de Deus como a única regra de fé e prática para os cristãos, que dirigia tudo que permeava ao redor desse culto, dessa vida da igreja, estava baseado na palavra de Deus. Se algo estivesse além disso ou em falta, um culto verdadeiro não estaria acontecendo naquele lugar, bem como na vida cristã, quando nós olhamos lá naquela faceta que está relacionada com a palavra de Deus, com a centralidade na vida do crente. E até porque eles queriam cada vez mais se distanciar do romanismo, da ideia de cristã do passado, romana, de que várias coisas eram colocadas ali e a Bíblia foi cada vez mais deixando de ser a importância principal do culto cristão, a centralidade na palavra de Deus havia sido extirpada de alguma forma. Eles queriam de volta agora trazer essa centralidade da palavra de Deus, até mesmo inclusive com a igreja estatal ali, a igreja anglicana, a igreja na Inglaterra, até alguns reformadores, alguns puritanos ali ainda tinham a questão do livro de oração, em que via trazendo várias ideias, mas que acabavam se distanciando das Escrituras. Até esse livro de oração que era ali lido, que era seguido dentro da igreja britânica, da igreja estatal, que era imposta pelo governo ali, era algo que eles queriam se afastar dela. O entendimento puritano sobre a autoridade bíblica em relação ao culto não permitia que esses afastamentos ou essas coisas a mais do que a Bíblia dizia
ou a menos continuasse, visto que nenhuma dessas coisas era ordenada pela palavra de Deus. Então esse famoso livro de oração comum estava corrompendo, na visão dos puritanos, o culto, pois eram acréscimos à palavra de Deus e eles confrontavam em relação a isso. Os puritanos afirmavam que essas coisas precisavam ser eliminadas do nosso culto, no culto deles, né, do nosso também. Caso contrário, o culto verdadeiro, segundo a palavra de Deus, não estaria acontecendo, né? Então, e não podemos esperar que Deus se agrade disso. O objetivo do culto precisa ser agradar a Deus em primeiro lugar e não a nós mesmos. John Owen escreveu: o culto a Deus não é tarefa para o homem descobrir. Ele não é ensinado pela sabedoria humana, nem é alcançável pela perspicácia humana, mas pela sabedoria e revelação do Espírito de Deus. Ele é divino e celestial em todos os aspectos de sua origem e descoberta, e assim sendo, apropriado à grandeza e santidade de Deus, pois Deus mesmo é o único juiz daquilo que lhe agrada. Então essa postura puritana, que veio a ser chamada de princípio regulador do culto, na época, era de que não se deve permitir no culto cristão nada que não esteja explicitamente ordenado ou aprovado mediante o exemplo do Novo Testamento. Então, aquelas coisas ali, tudo que estivesse saindo, né, da direção das Escrituras, ou sola Escritura, né, que vem dos reformadores, eles estavam, na verdade, dando uma nova reformada nessa ideia do sola Escritura, porque queriam realmente que somente a palavra fosse ali a mentalidade em que eles pudessem estar se guiando. Quer na época dos puritanos ou quer hoje em dia, os que seguem o princípio regulador creem que Deus se ofende com acréscimos não autorizados feitos pelo homem à sua adoração. A realeza de Cristo é afrontada e suas leis são desacreditadas. Então, os puritanos acreditavam que esses acréscimos são pecaminosos, são irreverentes, dando a entender que as Escrituras não são suficientes. Toda vez que a gente quer colocar algo a mais, né, num culto cristão, numa reunião cristã, para tentar entreter as pessoas, tentar alegrar as pessoas de alguma maneira, tentar chamar a atenção das pessoas, porque aquilo ali pode atrair jovens ou pode atrair pessoas de certa faixa etária sem se importar com o que a Escritura diz, nós estamos corrompendo de verdade, de fato, né, na visão deles e na nossa também atualmente, o culto cristão em si. Né? O culto cristão precisa estar literalmente 100% ancorado e baseado naquilo que a palavra de Deus traz para nós. Eles viam então essas questões da maneira que muitos evangélicos veem as afirmações que certas pessoas fazem sobre a questão da profecia. Essas afirmações contestam a suficiência das Escrituras e hoje são despropositadas porque o cânon está fechado. Então, toda vez que a gente diz assim diz o Senhor hoje em dia, né, nós, de uma tradição de fé reformada, nós não cremos dessa maneira, que Deus pode falar, nós entendemos e aceitamos sim, mas através das Escrituras. Não é mais uma prática recorrente dentro daquilo que a gente consegue olhar para o Antigo e para o Novo Testamento, Deus se revelando dessa maneira, falando diretamente aos homens, né, sem passar pelo crivo das Escrituras. Tudo isso precisa ser, né, para nós hoje, observado com muita cautela. Tudo que se fale hoje com relação a assim diz o Senhor, que não esteja pautado nas Escrituras ou que não seja a palavra de Deus, nós precisamos rejeitar. Porque Deus age e nós entendemos que Deus age hoje principalmente e através das Escrituras. Então aprendemos muito com os puritanos, em especial quando atualmente um número tão grande de igrejas dá a mínima atenção à pureza no culto e coloca toda a ênfase naquilo que agrada as pessoas ao invés de Deus. Nós temos passado por um tempo assim, né? Nós temos falado bastante sobre isso, combatido isso, como as pessoas têm se afastado da pregação do Evangelho, como a pregação tem sido cada vez mais escassa dentro das igrejas, ocupado um tempo menor dentro dos cultos, né? E as pessoas não têm
tido a educação cristã, esse talvez seja o termo mais apropriado, para participar do momento de pregação, né? Como diz a Bíblia, parece que sentem comichão nos ouvidos, né? Participam de um momento de louvor maravilhoso, magnífico, só faltam literalmente tocar no céu, botar a mão no céu, mas quando aquele momento se encerra e se voltam para o momento de reflexão da palavra de Deus, quando a pregação começa o sono, começa o desejo de ir ao banheiro na igreja, começa o desejo de beber água e uma série de outras coisas, porque faz parte da nossa natureza também, né? Aquilo que nós já temos falado, ser contrário às Escrituras, porque as Escrituras elas nos desafiam, elas nos põem à prova, toda vez elas são pregadas, que a palavra de Deus ela é exposta diante de nós, isso contraria o nosso ser. Isso contraria as nossas vontades humanas. Nosso desejo humano ele é contrário às Escrituras. Então, por isso que nós que pregamos, nós que ensinamos, precisamos pedir a Deus que nos dê a graça, nos dê a direção de que peça ao Senhor que abra corações e mentes para que a sua palavra, ao ser pregada, elas encontrem solo fértil, corações abertos, né? Mentes desejosas, né? De ouvir a palavra de Deus, de serem tocados por elas e transformados através da palavra de Deus, né? Como eles colocaram, né, naquela faceta inicial que nós falamos em relação à palavra de Deus, que venhamos, né, ao culto nas igrejas ou o momento que nós nos reunimos em torno da palavra de Deus com corações, né, e mentes ensináveis, desejosos de aprender e ouvir a palavra de Deus cada dia mais e mais. Então os puritanos faziam justamente o contrário do que se pensa, né, de tirar essas coisas dentro do culto. O objetivo deles era agradar a Deus por meio de um culto santo. A pergunta nunca era o que eu quero no culto, né? O que eu gostaria que tivesse num culto, mas sim o que Deus gostaria de ver num culto. Na totalidade da vida da igreja, o objetivo dos puritanos era a pureza. Pureza no culto, pureza na doutrina, na experiência da alma. O que significa uma experiência alicerçada nas Escrituras e na sã doutrina. Então, o objetivo era que uma igreja fosse pura, com uma doutrina pura, um padrão puro, um culto e membros com vida pura. Seu alvo era a santidade de cada pessoa e a santidade da igreja toda, que eram o resultado natural dessa ortodoxia da doutrina de vida. Então esse era o objetivo principal, serem tratados, né, serem alimentados e serem ensinados através da palavra de Deus, que lhes traria esse caminho para a pureza, para a piedade, como nós vimos anteriormente. Então eles tinham uma ideia abrangente daquilo que Deus exige de nós e daquilo que precisamos dar a Ele. Então os puritanos eram conhecidos por essa perspectiva, uma perspectiva bem abrangente, o que é certo e sobre qual deve ser o nosso objetivo enquanto procuramos honrar a Deus. Hoje a igreja está repleta de pessoas que têm estado tão preocupadas com uma coisa que se esquecem da importância da outra, né? A gente tem visto uma ênfase cada vez maior, né, naquilo que é espetacular, né? Seja as manifestações de cura, de libertação, de milagre, né? Tantas campanhas que se fazem sobre isso, ou momentos de louvor e adoração fantástico, as igrejas cada vez mais equipadas, isso é bom, né? Pessoas que buscam se aperfeiçoar na questão do canto, na questão de tanger com arte seus instrumentos, mas infelizmente a maioria das vezes acabam deixando o momento da palavra de lado, né? Então os puritanos não se esqueceram dessa importância de coisa alguma dentro da sua perspectiva de culto, a sua perspectiva, a sua visão eclesial. Tudo era importante no culto. Era importante cantar louvores que agradassem a Deus, era importante cada participação dos irmãos ali, tudo pautado na palavra de Deus, e era importante também o momento, principalmente o momento onde se reuniam ali para ouvir a voz de Deus através das Escrituras. Podemos então aprender muito com isso, pois não podemos nos dar ao luxo de sermos indiferentes com quaisquer dimensões da pureza e da retidão que são produzidas dentro da Igreja de Deus através da pregação do Evangelho. A palavra de Deus precisa ser o centro do culto, precisa ser o centro da vida
da igreja. A palavra não pode ser acessório, a palavra de Deus não pode ser algo a mais para encher lacunas dentro de um culto cristão. A palavra de Deus, ela é principal, ela não é acessório. As outras coisas, elas vêm amarradas às Escrituras. O louvor, todas as outras ordenanças que se vive dentro da igreja, todos os momentos, tudo que ocorrer dentro de um culto público, dentro de uma igreja visível, uma igreja predial, dentro da visão puritana aqui, mas a palavra de Deus, ela precisa ser o centro do culto, precisa ser o centro da vida da igreja, precisa ser o centro da vida do cristão que confessa Cristo como seu Senhor e Salvador. Que Deus nos ajude, nos fortaleça e continue colocando no nosso coração esse desejo de sermos pessoas que tenham corações e mentes ensináveis para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.